Olha, eu quero chamar a sua atenção de um assunto que nós vamos abordar a partir de agora, na véspera do feriado da Proclamação da República, ou seja, na terça-feira, dia 14, Diário Oficial da União publicou, uma portaria mudando as regras de abertura do comércio em feriados. Nós vamos conversar com o assessor jurídico do Sindilojas de Balneário Camboriú, Jaime Chapo, para que ele comente conosco esse assunto, mesmo porque a gente entende aqui que Balneário Camboriú sempre viveu uma situação diferente em função de ser um balneário e ser uma cidade altamente turística. Jaime, boa tarde. Boa tarde, Elias. Estou à disposição. Pois é, como eu disse, o Balneário Camboriú já vinha tendo isso na sua convenção de trabalho. Muda alguma coisa para Balneário Camboriú ou muda nas outras cidades? Não, Balneário Camboriú não muda, porque nós temos uma convenção coletiva com os sindicatos empregados, onde permite o trabalho aos domingos e o trabalho ao feriado. Então, Balneário Camboriú e Camboriú, a cidade de Camboriú, que faz parte aqui da base territorial, não vão sofrer nenhuma mudança. O problema são as cidades que não exerciam essas atividades em feriado, que ultimamente vêm exercendo. Todas as cidades estão procurando trabalhar domingos, feriados, então eles encontram essa inovação, e encontram dificuldades porque, a partir de agora, não podem fazer isso se não estiver lá dentro da convenção, Perfeito. Então, quer dizer, essas cidades deixaram o tempo passar, foram, não diria contra a lei, mas também, às vezes, num acordo direto com o empregado, abrindo lojas, principalmente, e supermercados também. A gente comentava um pouquinho antes de irmos para o ar que morei em Blumenau, por exemplo. No tempo que eu morei lá, não abria nada, loja nenhuma, feriado, nem domingo, nem supermercado, nada abria. Aqui sempre foi o contrário, Não se pode dizer que esses outros sindicatos tenham sido negligentes, até porque esses municípios, como você mesmo está falando, eles não tinham por hábito abrir o comércio, de modo geral, não tinha por hábito abrir em feriados e domingos, O problema, a questão era o supermercado, mas o supermercado tem uma lei específica que permitia que supermercados abrissem nos domingos e feriados, porque era uma atividade relacionada à alimentação. Então, os supermercados sempre se afirmavam nessa legislação. Hoje, o que acontece? Os supermercados ficam vinculados também a essa portaria e precisam desse acordo. Eu recordo que nas nossas negociações aqui, os supermercados sempre ficavam naquela, esse é um assunto que não nos compete, aquela coisa toda, mas sempre gostavam que a gente acabasse firmando o acordo porque ficavam na incerteza. Hoje, infelizmente, eles estão com a certeza que vão precisar. E como essas cidades que não precisavam até então, a partir de agora precisam, claro que vem o grito, vem o problema, principalmente dos supermercados, que não vão poder abrir sem essa convenção coletiva, ou um acordo que venha a ser feito de modo urgente. Mas, veja bem, hoje existe um trabalho, já uma operação no sentido de que essa portaria não tenha validade em função da lei, a portaria não tem a mesma força de lei, Vai chover de ações nesse sentido de tentar derrubar a portaria, já tenho conhecimentos até de decreto-lei a nível de Senado, para tentar suspender os efeitos da portaria, mas se isso vai acontecer ou não sei, Mas quero crer que daqui para frente, e não alterando isso aqui, todos vão ter que fazer o que Balneário faz, ou seja, vão ter que fazer essa negociação. E é o grande nicho para o Sindicato dos Empregados, de negociação, obviamente. Nós sempre estivemos aqui com uma barganha da parte contrária para poder negociar. Então o pessoal, mas Balneário Camboriú deu um pouco mais de salário, um pouco mais de aumento, porque nós precisávamos disso. Mas sempre fizemos sem uma distância muito grande com relação aos demais municípios. Então, você pegando os salários e pisos de outros municípios grandes, vai ver que é quase igual ao Balneário Camboriú. Mas procurando sempre fazer uma negociação, respeitando os sindicatos empregados, entendendo também dessa necessidade de pagar algo a mais, porque estamos tirando o funcionário do dia de repouso dele, do dia de feriado, do dia de descanso, e ele está trabalhando. Obviamente que esse trabalho para os empregados é muito importante aqui em Balneário Camboriú. Por quê? Porque normalmente ganham em comissão, principalmente o pessoal do comércio, então também tem interesse.
E eu sempre digo assim, né? Balneário Camboriú, na realidade, se você folgar na segunda, na terça, na quarta ou na quinta, não tem problema, né? As atrações continuam aí, né? Já as cidades Exatamente, mais... O interior exatamente. já é diferente um pouquinho, né? Então, poderia se dizer o seguinte, eu digo aos comerciantes aqui de Camboriú e de Balneário Camboriú que essa portaria não nos afeta, né? Obviamente que isso dá uma força para os sindicatos empregados nas negociações futuras, mas quero crer que até chegar a nossa próxima data base, que é em agosto de 2024, alguma coisa será alterada em relação a isso ainda. Perfeito. Agora, aproveitando, Jaime, se me permite, uma questão que funcionários de supermercados trouxeram essa questão para nós aqui, né? Não todos. Alguns supermercados aqui de Balneário Camboriú estão usando, não sei se seria um subterfúgio ou não, mas estão terceirizando o trabalho nos dias feriados ou nos domingos. Isso é possível ou não? Veja bem, a terceirização é possível. Claro que é uma tática que é para efeitos de negociação com os sindicatos empregados, talvez não seja uma tática assim muito leal, digamos assim. Mas nada impede, obviamente, de o supermercado dizer, olha, vocês não querem trabalhar e nós não queremos pagar para vocês o abono, para esse dia nós vamos terceirizar, vamos contratar uma empresa para prestar serviço para a gente. Agora eu alerto as pessoas, hoje o Supremo estará decidindo a respeito de terceirização, né, de atividade fim. Se é legal a terceirização da atividade fim ou não, que já tinha sido interpretada como legal a partir da alteração da reforma tributária de 2017. Então, poderíamos ter notícia ruim aqui, notícia triste para os comerciantes, o que eu não quero inicialmente acreditar. Mas nada impede, logicamente, de alguém terceirizar a atividade no feriado, dos empregados no feriado e nos domingos, se for o caso, para não pagar nenhum acréscimo. Eu quero imaginar que, se o sindicato está complicando, não quer que os funcionários trabalhem, poderia esse contrato ser feito com uma terceirizada. Agora, não pode esquecer o seguinte, terceirizado ou não, estão trabalhando num dia de feriado. E aí vai ter a mesma incidência, a partir dessa portaria aqui agora, vai ter a mesma incidência lá. Né? Então, é uma questão que tem que tomar cuidado. Eu não acredito que evolua muito essa questão da terceirização desses dias aí através dessas redes. Perfeitíssimo. Olha, Jaime Chapo, que é o assessor jurídico do Sindilojas de Balneário Camboriú, nós, meio logo, tá? A gente tem que falar isso logo, porque eu tenho recebido aqui muitos questionamentos a respeito do trabalho temporário, que acontece muito em função das festas de final do ano e Balneário Camboriú mais ainda em função da temporada de verão. Podemos voltar logo para falar sobre isso? Fico inteira à disposição, a hora que você quiser. Valeu, muito obrigado pela participação conosco aqui, um grande abraço e até a próxima então. Um abraço, Elias.